Você já parou para pensar que cada escolha que você faz molda não apenas o seu dia, mas a essência de quem você é? Cada pensamento, cada atitude, mesmo as mais sutis, carregam consigo um peso que ecoa na sua alma. E enquanto muitos vivem no automático, sem questionar, há aqueles que percebem. A verdadeira força não está no que se vê, mas no que se entende. A razão não é apenas uma ferramenta, é a chave que revela o caminho para dentro de si mesmo. Quantas vezes você se perdeu em desejos que não pertenciam a você, em caminhos impostos por outros, ou em medos que jamais eram seus? A vida não é uma sequência de acasos, é uma dança entre consciência e escolha. Cada momento é um convite para refletir, para buscar a harmonia que muitas vezes esquecemos de cultivar. E é nesse espaço entre o que queremos e o que realmente somos que surge a oportunidade de enxergar a verdade. Não há transformação sem reflexão profunda. Observe o mundo ao seu redor. Tudo segue padrões invisíveis, ritmos silenciosos que regem a existência. O universo respira em ciclos, a vida pulsa em harmonias sutis, e nós, muitas vezes, nos afastamos dessa música eterna. Mas quando você aprende a escutar, quando permite que a razão guie seu entendimento, percebe que cada dificuldade, cada perda, cada silêncio carregado de perguntas é uma lição para quem está disposto a enxergar além da superfície. E então surge a pergunta inevitável: você vive apenas para existir ou para compreender? Cada segundo contém um universo inteiro de possibilidades, e a decisão de mergulhar na essência das coisas é o que separa aqueles que apenas seguem a maré daqueles que realmente dominam o próprio destino. Hoje, convido você a abrir os olhos da mente, a sentir o peso de cada pensamento e a descobrir que a verdadeira liberdade nasce quando a razão e a alma se encontram em perfeita harmonia. A razão, quando cultivada, não é apenas lógica. Ela é a ponte entre o que sentimos e o que compreendemos. É ela que permite olhar para dentro de si mesmo e questionar padrões, hábitos e crenças que foram impostos sem reflexão. Quando começamos a enxergar com clareza, percebemos que muitos de nossos sofrimentos são frutos de ilusões que criamos ou aceitamos sem perceber. O verdadeiro despertar surge quando nos tornamos conscientes dessas correntes invisíveis que limitam nosso potencial. A vida nos desafia constantemente a escolher entre o que é fácil e o que é essencial. É natural buscar conforto, evitar dores e fugir de confrontos internos, mas a razão nos lembra que crescimento nunca surge da fuga. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado. Cada dificuldade é um espelho que nos mostra aspectos de nós mesmos que ainda permanecem ocultos. Aceitar essa realidade é o primeiro passo para uma transformação genuína. Muitos vivem como se fossem passageiros de um rio, seguindo a corrente sem questionar a direção. Mas há quem decide nadar contra essa corrente, explorando a profundidade do próprio ser. Essa coragem exige consciência, paciência e a disposição de enfrentar verdades desconfortáveis. E é justamente nesse enfrentamento que nasce a liberdade. Quando entendemos que a nossa mente é o território mais vasto e complexo que poderíamos explorar. O silêncio é uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam compreender. É nele que a mente encontra espaço para refletir, organizar pensamentos e perceber conexões invisíveis. Enquanto o barulho do mundo nos distrai e nos afasta de nós mesmos, quem abraça o silêncio encontra respostas que ninguém mais pode oferecer, pois o que é verdadeiramente valioso não está nas palavras que ouvimos, mas naquilo que conseguimos enxergar além delas.
Perceba que cada experiência carrega em si uma lição, mesmo quando parece dolorosa ou injusta. O sofrimento não é um castigo, mas um professor silencioso que nos obriga a olhar para dentro, a questionar e a evoluir. Quando compreendemos isso, aprendemos a encarar a vida não como uma sequência de eventos aleatórios, mas como um mosaico de oportunidades para desenvolver consciência e sabedoria. A mente humana é fascinante. Ela é capaz de criar mundos inteiros, de imaginar cenários que nunca existiram e de sentir emoções que desafiam a razão. Mas quando não a guiamos com cuidado, ela também pode se tornar fonte de ilusão, medo e paralisia. O equilíbrio surge quando a razão se alia à reflexão profunda, permitindo que a criatividade floresça sem nos aprisionar em enganos ou falsas verdades. Observar o mundo com atenção revela padrões que muitas vezes passam despercebidos. A natureza, as relações humanas, os ciclos da vida, tudo segue leis invisíveis de equilíbrio e harmonia. Quem aprende a perceber essas sutilezas desenvolve uma visão mais ampla, capaz de encontrar sentido mesmo nas situações mais complexas. E é essa percepção que transforma o ordinário em extraordinário, a rotina em aprendizado constante. Cada escolha carrega consequências, visíveis ou sutis, imediatas ou futuras. A consciência dessas consequências é o que diferencia a vida vivida com profundidade da vida vivida no automático. Aqueles que entendem isso aprendem a agir com responsabilidade, a medir suas decisões e a compreender que cada ação reflete não apenas no mundo externo, mas também em sua própria evolução interior. Não se engane, o caminho da razão não é fácil. Ele exige paciência, coragem e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. É preciso olhar para dentro e aceitar verdades que nem sempre agradam, abandonar ilusões que nos confortam e enfrentar medos que nos paralisam. Mas é justamente nesse processo que a vida revela sua beleza, quando nos permitimos crescer, aprender e nos alinhar com aquilo que realmente somos. E, no entanto, a jornada não termina aqui. Cada passo dado em direção à compreensão nos aproxima de uma realidade mais profunda, de uma percepção que transcende o cotidiano e nos conecta com algo maior. Cada reflexão é uma porta que se abre. Cada insight é uma chave que destranca novos níveis de entendimento. E é nesse movimento constante entre pergunta e resposta, entre desafio e descoberta, que a essência da verdadeira sabedoria se revela. E assim chegamos à conclusão inevitável. A jornada da reflexão não tem fim, mas cada passo nos transforma. Ao escolher olhar para dentro, ao decidir compreender em vez de reagir, ao permitir que a razão ilumine os cantos mais obscuros do ser, nos tornamos autores de nossa própria vida. Cada instante vivido com consciência é uma semente plantada na eternidade, um eco que ressoa além do tempo, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria não é apenas acumular conhecimento, mas aprender a viver com profundidade, intenção e sentido. E assim, ao final desta reflexão, fica a pergunta que deve acompanhar cada escolha sua. Você está vivendo de forma consciente ou apenas deixando que o tempo passe? Cada instante contém a possibilidade de transformação, e somente aqueles que olham para dentro conseguem enxergar o verdadeiro valor de cada experiência. A razão, quando aliada à reflexão, nos permite perceber que a vida é muito mais do que uma sequência de dias. É uma oportunidade de evolução constante. Permita-se questionar, permita-se sentir e, acima de tudo, permita-se crescer. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, é uma lição que a vida oferece para quem está atento. A sabedoria não surge do conforto, mas da coragem de olhar para si mesmo,
de enfrentar a própria mente e de entender que a profundidade do ser é infinita. Quem busca compreender não apenas observa, mas transforma cada momento em aprendizado, cada escolha em significado. E lembre-se, não há caminhos prontos ou fórmulas mágicas. O verdadeiro caminho é aquele que você constrói a cada decisão, guiado pela razão, mas também pelo coração. Cada reflexão que você permite entrar na sua vida é uma luz acesa no caminho da consciência, e cada insight é um passo firme rumo a uma existência mais plena e verdadeira. O que você faz com essa luz depende apenas de você. Agora reflita. O que você tem feito para que sua vida seja mais do que uma rotina automática? Como você pode usar a razão e a reflexão para transformar cada dia em uma oportunidade de crescimento? Pense nisso e lembre-se, a jornada do autoconhecimento é eterna, mas cada passo consciente que você dá faz toda a diferença.